Boa tarde, eu chamo Hugo, sou da cidade de Limeira. Eu queria compartilhar uma palavra com você acerca daquilo que o Senhor tem falado no meu coração, e eu creio que é algo a confirmar o seu coração, e é algo que o Senhor tem falado acerca da nossa nação nesses dias. E o Senhor me levou a, primeiramente, Lucas 10, quando Marta e Maria estão lá na casa, Jesus está na casa, e depois a João 11, João 12, onde em João 11 fala acerca da morte de Lázaro, e João 12 acerca da ceia após a ressurreição de Lázaro. E em relação a Lucas 10, se eu não me engano é Lucas 10 que diz que Jesus ele entra na casa e lá está Marta e Maria. Marta ela está servindo e Maria está aos pés de Jesus ouvindo seus ensinamentos. E Marta chega a Jesus e fala: Senhor, não te importa que ela venha servir comigo? Eu estou aqui servindo só. E daí o Senhor fala: Marta, Marta, você está ansiosa com muitas coisas. Maria, porém, escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. E o Senhor trouxe ao meu coração que Marta e Maria seria de uma forma para a gente poder entender duas classes da igreja brasileira: aqueles que apenas servem e aqueles que são, aqueles que fazem e aqueles que são. E nós temos visto esses dois tipos de pessoas na igreja. Nós temos visto esses dois tipos de igreja, não digo ministério, mas igreja em si, pessoa. Pessoas como Marta, que apenas servem, que ficam ansiosas com muitas coisas, esquecem a boa parte. E a igreja Maria, que vai aos pés de Jesus ouvir seus ensinamentos, que vai ao lugar secreto orar, buscar a sua voz, a sua revelação, conhecer quem ele realmente é. E então em João 11, quando nós vemos que Jesus ele está em uma certa cidade e ele fala para os discípulos: olha, importa que a gente volte lá para Jerusalém, porque Lázaro, nosso irmão, ele está dormindo, importa que eu vá acordá-lo. E daí os discípulos falam: mas Senhor, se ele está dormindo, então deixa que ele vai acordar. E eles não entendiam que Lázaro estava morto. E daí Jesus fala: olha, Lázaro está morto, mas eu glorifico ao Pai que isso aconteceu agora e que eu não estivesse lá, porque daí agora vocês vão ver, vão crer, e isso tudo é para a glória de Deus. E daí os discípulos falam: então vamos com o Senhor, mesmo se a gente for, a gente vai com o Senhor. E daí Jesus ele vai, e chegando lá, Marta sai ao encontro dele e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão estaria vivo. Daí o Senhor fala: olha, se você crê, verá a glória de Deus. E daí ela fala: Senhor, eu creio que o Senhor há de ressuscitar naquele grande dia. Daí Jesus fala: eu sou a ressurreição, a vida. Mesmo aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E então Marta vai até Maria, e Maria vem, ela chega, ela se joga aos pés de Jesus novamente, porque este é o lugar dela, aos pés de Jesus. Ela quer que ela ama. E ali ela chora, ela fala: Senhor, se eu tivesse aqui, não teria acontecido isso, meu irmão estaria vivo. E Jesus vendo ela chorando, vendo os judeus que estavam com ela chorando, ele chora. Ele fala: aonde que vocês colocaram ele? E ela vai lá, Marta fala: Senhor, faz 4 dias, cheira mal. Ele, o Senhor repreende, ela fala: Marta, não te disse eu que se você crer verás a glória de Deus? Ele vai lá, tira a pedra, chama Lázaro para fora, fala: olha, tira as faixas dele e deixa eu ir. E acerca disso, o Senhor disse que Lázaro é a nossa nação brasileira, que Lázaro é o Brasil, e que nesses tempos de eleições, nesses dias, tem vindo a igreja Marta e tem vindo a igreja Maria diante dele rogar pelo Brasil. Tem vindo a igreja Marta e a igreja Maria a interceder pelo Brasil, buscando a Jesus por conta do Brasil, para que Jesus viesse intervir. E há uma certa diferença. O Jesus ama Marta e Maria, mas há uma certa diferença entre Marta e Maria quando se coloca diante do Senhor. E então o Senhor, ouvindo o clamor de Marta e de Maria, o Senhor ouvindo o clamor da nação brasileira, ele vai até o Brasil e ele ressuscita o Brasil. Ele chama o Brasil para fora mais uma vez, e o Brasil sai para fora ouvindo sua voz. Nessas eleições o Senhor tem ressuscitado o Brasil e tem trazido essa esperança, esse renovo para a nossa nação brasileira. Essa nação que tem promessas de que será o celeiro para as nações. Essa nação que tem promessas de que será como um ventre fértil que vai gerar missionários, vai gerar profetas para as nações. E isso morreu, pois
Pensávamos nós que o Brasil estava vivendo um avivamento, mas ainda não viveu um avivamento. Pois para viver o avivamento ele precisa estar morto para ser avivado. E eis que é chegado o tempo que nós vamos ver um avivamento verdadeiramente no Brasil. E quando os discípulos falaram, Jesus, se ele dorme, deixa que ele vai acordar. Nós pensávamos, as pessoas pensávamos que o Brasil estava morto, mas que o Brasil estava dormindo, mas não era isso. O Brasil estava morto e Jesus estava esperando um tempo para que ele pudesse intervir, ressuscitar, chamar o Brasil para fora, para que a gente pudesse crer que realmente é ele. E o Senhor tem feito isso, e ele vai fazer em nome de Jesus. E acerca mais disto, em João 12, quando a palavra diz que então eles vão para Betânia, ali é feita uma ceia. A palavra diz que Jesus está à mesa e Lázaro junto com ele. Marta servindo. Marta, infelizmente, continua no mesmo lugar, servindo. Mas, porém, no versículo 3 diz que Maria, ela chega com um vaso de alabastro, de um nardo puro, e quebra os pés de Jesus e enxuga seus pés com os seus cabelos, e toda aquela casa é cheia com aquela essência, com aquele perfume. E o Senhor disse acerca disso, de que o Senhor Jesus, ele ressuscita o Brasil. Ele ressuscita Lázaro e coloca o Brasil diante da mesa, novamente com ele, perante as nações. As nações que pensavam que o Brasil estava dormindo, as nações que estavam vendo essa doença do Brasil. Mas Jesus ressuscita o Brasil e coloca o Brasil novamente na mesa diante das nações. E então, uma parte da igreja brasileira, que é a Marta, vai continuar servindo, mas porém a igreja brasileira, que representa Maria, vai fazer algo diferente que nunca fez. A igreja Maria vai tirar aquilo que estava guardado dentro dela, aquilo que ela guardou lá de mais precioso, e vai trazer e vai quebrar os pés de Jesus, que é a essência, que é tudo aquilo que ela adquiriu aos pés de Jesus lá em Lucas 10, aprendendo de seus ensinamentos. A igreja brasileira viveu nesses tempos muitas revelações, muitos conhecimentos que nos leva a nos aprofundar em Deus, que nos leva a conhecer a Deus. A igreja brasileira viveu muito disso nesses dias, mas agora são dias que importa que venha trazer isso para fora, que venha trazer isso como um vaso de alabastro e venha quebrar isso aos pés de Jesus. Maria, ela se humilhou, pois a mulher não poderia ficar ali se não fosse somente para servir. Maria não queria apenas servir, Maria queria derramar a essência, adorar, entregar toda a glória a Jesus, e nisso foi necessário uma humilhação, nisso foi necessário entregar sua reputação, pois ao ela pegar seus cabelos e enxugar os pés de Jesus, era mais um ato de humilhação, mais um ato de negação perante as pessoas. Judas se levanta e fala, se ela tivesse vendido esse nardo, a gente teria conseguido 300 denários e dado aos pobres. Jesus fala, olha, deixa ela em paz, pois os pobres vocês sempre têm eles com vocês, mas ela fez isso para a minha morte. Ou seja, Maria fez aquilo profetizando sem ainda saber que era acerca da morte de Jesus Cristo. E mesmo que o inferno se levante e induza as pessoas, o mundo à nossa volta, a nos rejeitar por conta da nossa atitude, pois Judas, ao se levantar e ao rejeitar Maria, ele induziu as pessoas a pensar da mesma maneira, pois foi um ato de negação, foi um ato de renúncia, de se expor e se humilhar. E é isso que o Senhor quer acerca da nossa igreja brasileira nestes dias. Ele quer que a gente venha lançar fora a nossa reputação, que a gente venha buscar os pés dele, mas que a gente venha trazer tudo isso que a gente adquiriu dele como uma essência, como um nada, e quebrar os pés dele. A palavra diz que toda a casa foi cheia daquele perfume, daquela essência. São dias em que a igreja Maria, as pessoas que têm essa essência, que buscam conhecer a Deus e estar aos pés dele, vai liberar algo que o mundo ainda não viu, que as nações ainda não experimentou. É uma essência, um perfume que vai resplandecer e que vai alcançar as nações. São tempos em que o mundo vai ver algo que nunca viu acerca da nação brasileira, acerca da igreja brasileira, missionários sendo enviados para as nações, profetas sendo levantados para profetizar e para ter uma vida que venha demonstrar a vinda de Cristo, como João Batista, que preparou o caminho do Senhor.
são dias e nós precisamos saber disso, que nós precisamos trazer essa essência, que nós precisamos negar a nossa reputação aos pés de Jesus, para que o mundo venha experimentar algo que nunca experimentou acerca da igreja brasileira. É uma essência que o mundo vai experimentar e que vai encher toda a casa em nome de Jesus. E eu creio que é algo a confirmar em teu coração. Eu creio que é algo para esses dias, para esses tempos, para a nossa nação, que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus.